Bem, vamos lá, gente. Oswaldo, se quiser começar. Ok, Então, ok, tô pronto aqui, pode começar. então, gente, boa noite. É, eu não sei se todos estiveram presentes, acredito que não, pelo número de pessoas aqui. Na última aula síncrona, né, que nós tivemos esse encontro no chat, né, para tirar dúvidas, né, mas na verdade a gente estava com estabilidade também, mas deu para a gente conversar um pouco. E aí eu entrei no livro do Marcondes, falando, tirando dúvidas sobre Platão e Aristóteles, mas também já entrando em alguns outros temas, em que eu acabei passando para todos vocês, ou pelo menos no Zap. Então, pode ser que quem esteja só no AVA não tenha recebido, mas eu prometo que esse final de semana eu já separei todas as aulas que foram gravadas para colocar também no AVA. E também vou colocar esse áudio que eu fiz, tipo um podcast, foi uma tentativa, né? E que parece que foi boa assim, para os alunos, foi uma coisa bem curtinha, mas era só um teste mesmo, para qualquer coisa, numa próxima aula síncrona, seja agora ou posteriormente, ao invés de ser dentro do chat, ou também junto com o chat, também fazer um podcast para mandar também, para colocar no AVA, para vocês poderem ouvir. Né? Então, tem vários recursos, né? Então, a gente pode fazer assim. Então, eu acho que, com relação a Platão e Aristóteles, eu acho que a gente fez alguns avanços. É claro que a gente não vai entrar profundamente, né, em Platão e Aristóteles, porque não é exatamente o tema do curso. Mas é muito importante vocês entenderem que toda a questão que vai ser refletida posteriormente, né, com relação à moral e à ética dentro da filosofia, tem como base esses primeiros, né, esses filósofos, digamos assim, que fazem essa virada, essa grande virada. Né? Nós temos os primeiros filósofos, que são chamados de pré-socráticos, exatamente porque vêm antes de Sócrates, né? Mas eles têm uma filosofia bastante diferente, digamos assim. Quer dizer, eles estão mais assentados numa ontologia, numa busca, né, uma busca da physis, né, da natureza das coisas, né, da arqué, da origem, né, desse mundo, do mundo material também. Então, eu até posso dizer para vocês, como Jean Bournet diz, que a ciência parece que foi mais herdeira dos pré-socráticos do que propriamente a filosofia, mas também não é verdadeira. A filosofia é herdeira dos pré-socráticos, tá? Inclusive, a gente pode dizer que Sócrates, Platão, sobretudo Platão, ele acaba, de uma certa forma, né, a filosofia dele também não deixa de ser uma síntese. Claro que é uma síntese feita por um grande pensador, né? Mas uma síntese um pouco de Heráclito e Parmênides. Né? Então, e é por isso que a gente vai ver entre Parmênides e Heráclito, né? essa querela entre o ser, né, do ser, se o ser é estático, é imóvel, é eterno, é eternamente imóvel, né? É algo que não se transforma, que não se modifica, ou se o ser é basicamente o próprio devir, né? O próprio movimento, o ser ou a própria vida, né? O ser está exatamente nesse fluxo, né? O ser não, ele nunca consegue uma permanência, ele nunca está de alguma forma parado, né? Ele está sempre em movimento, ele está sempre se transformando. Então, eu até desde o início tentando mostrar para vocês, também é um tema para vocês, né? O que seria essa filosofia, chamar de filosofia nômade, filosofia sedentária. A filosofia sedentária como uma filosofia do ser, enquanto essa busca de eternidade, de uma certa paralisia, uma certa imobilidade, né? Esse ser que é sempre o mesmo, que não se modifica, que não se transforma. E essa filosofia que é uma filosofia do devir, que é uma filosofia em que pensa o próprio ser como sendo basicamente efeito dessas transformações. Então, o ser já é essa transformação, ele está em perpétua transformação, por isso que se diz em perpétuo devir. Né? Então, quando eu falo que Platão é um pouco misto desses dois, quer dizer, é uma síntese desses dois filósofos,
é que Platão vai dizer o mundo está em devir e o ser está fora do mundo. Ou seja, o mundo está em devir, Heráclito tem razão. Tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que vem para essa parte da minha sensibilidade sensorial, eu vejo tudo sempre em passagem, sempre em movimento, sempre se transformando, né? Seja com a idade, seja com as coisas que nunca estão paralisadas, há sempre esse movimento contínuo de tudo, transformações mesmo quando eu estou parada, quando se fala que quando Heráclito diz que a gente não mergulha no mesmo rio 2 vezes, né? Porque nem as águas são as mesmas, nem eu mesma sou a mesma. Eu já sofri alguma alteração, mesmo que seja de segundo, as minhas células estão em contínua mudança, tudo está em mudança. Então, Platão manteve essa ideia do mundo sensível, desse mundo que eu me deparo, estando sempre em movimento, sendo um mundo de devir, mas ele coloca o ser fora do mundo. O ser não está no mundo, porque se ele estivesse no mundo, ele estava se transformando, mas o ser não pode se transformar. O homem é uma forma. Então, vamos lá, como um exemplo. O homem é a forma homem, essa forma homem não tem nenhuma transformação para Platão. O que se transforma é a matéria que está no mundo e que, de uma certa maneira, imita essa forma homem. Tem essa forma, mas é uma forma provisória. Né? Com a nossa finitude, essa forma também tende a desaparecer. A forma homem, para Platão, tem que ser eterna, existe desde sempre no mundo que é esse mundo transcendente, com esse mundo das ideias puras, das formas puras. Por isso que a gente vai ver um Aristóteles que vai falar, não, as formas não estão lá, as formas estão aqui, encarnadas na matéria. Então, quando você vê algo, se vocês já viram os gregos, né, para quem está vendo, né, para Aristóteles, né, existe um modelo ilemórfico, que se chama ilemórfico, que é o modelo da, né, matéria e forma. Você tem a matéria, né, e você tem a ilé, que é a matéria, e ilemórfica, né, o que vem da forma, que é a forma homem, que seria essa forma eterna. Essa forma eterna que é, na verdade, uma definição de homem que deve valer universalmente e desde sempre. Então, para Platão, é invariável. Bem, isso leva aonde? Isso leva também às questões éticas e morais que vão aparecer exatamente com Sócrates e Platão, porque Platão é um grande discípulo de Sócrates, né? E apesar de existir rumores, talvez Sócrates não tenha existido exatamente assim, mas nós temos alguns relatos sobre Sócrates, e nós temos principalmente toda uma recriação, que se Sócrates não era exatamente assim, existe esse Sócrates de Platão, que é esse Sócrates. Né? E esse Sócrates de Platão, que está presente nos diálogos platônicos, tem toda uma perspectiva de já pensar o mundo a partir de valores que seriam também valores eternos. Esses valores eternos, que foram chamados de valores morais, né, que valem desde sempre, digamos assim, esses valores, né, para Platão, se encontram também nesse mundo das ideias, nesse mundo formal. Né? No mundo material, nós temos sempre uma deficiência, porque é um mundo que está sempre em modificação, é um mundo que tende para a finitude, é um mundo que tenderia para a sua própria morte, digamos assim, para a própria dissolução, e por essa razão ele tende a se transformar. E transformar para Platão, isso é muito importante de saber, porque isso também influi na questão moral e ética. Né? Se transformar para Platão é, de alguma forma, está numa decadência, né? Porque as coisas, quando a matéria foi obrigada, né, a imitar essas formas, ela estaria no início dela e formalmente ela estaria mais próxima da perfeição. Então, quando Platão vai pensar a própria história, ele vai pensar sempre a história de uma decadência. É sempre uma história de que as coisas no tempo vão se degradando, elas não vão se transformando, elas vão se degradando para Platão. Então, o amor, por exemplo, o amor é uma forma eterna que, enfim, a gente tem que ler o banquete, leia o banquete, que é um diálogo maravilhoso,
né? E essa forma eterna para Platão, no mundo, ela vai sofrer uma série de degradações, porque o mundo material é um mundo imperfeito, é um mundo em que não existe o ser, que é imóvel. Esse ser está à parte do mundo, a gente só imita ele. Então, se a gente for parar e começar a pensar a questão moral em Platão, em Aristóteles, vai ser diferente. E é por isso que o Marcondes vai mostrar que, para Platão, você não pode ensinar a virtude, né? A virtude é algo que você vislumbra, né? E vislumbrou antes mesmo de nascer, digamos assim, tem toda uma teoria, né? De reminiscências em Platão, né? E também em que a alma teria contemplado essas essências, né? Na verdade, todo conhecimento seria apenas uma reminiscência, seria me lembrar daquilo que eu já sei, daquilo que intimamente eu já sei, mas eu me esqueci. Então, me lembrar disso significa essa busca, né, que para Platão de rememorar, né, para chegar de novo à perfeição, né, para poder chegar às formas puras. Então, por isso ele diz que o conhecimento está voltado para essa transcendência, voltado para olhar para o alto, digamos assim, aí é mais Santo Agostinho mesmo, mas uma ideia de que a tua razão reta não vai prestar atenção no mundo, que só vai te dar aquilo que se degrada, aquilo que se transforma e que, portanto, vai perdendo os seus limites, né? Porque a forma é um limite que se dá na matéria, né? E a degradação é a perda desses limites, até que a gente se perde de vez e volta ao caos, digamos assim, enquanto matéria para Platão. Então, a gente vai ver uma moral também diferente, porque para Aristóteles, a virtude pode ser ensinada, né? E, ao contrário, ela tem que ser ensinada por Aristóteles. Ela não que não exista o bem, e não que você não tem que mirar o bem, mas é exatamente porque você tem que mirar o bem, você tem que pensar nesse bem coletivo, nesse bem em si. Esse bem em si seria um bem da coletividade, mas seria um bem no sentido de que essa busca desse bem geral é o que pode produzir a ética, né? É que pode produzir esse ethos, né? Que depois é traduzido também como moral, e que é tratado muitas vezes como moral, é tratado principalmente pelos romanos como moralia, né? Moral. É, em Aristóteles, ao contrário, é o hábito que vai formar o homem virtuoso. Ou seja, ele aprende desde pequeno, desde sempre, que ele precisa entender o limite do outro, que ele precisa respeitar o espaço do outro, que ele precisa ser o amigo desse outro que divide com ele acolhes. Então, a questão da filia, que é muito importante, por isso que a palavra filosofia também tem um valor extraordinário, a filia, que é a ideia, que é amigo, amizade, o amor, mas no sentido de um sentimento que é mais do que um sentimento, ele não é só algo relacionado aos sentimentos do coração, mas ele também não deixa de ser uma espécie ele tem também algum substrato político, que na verdade é o que vai unir todos esses cidadãos, a ideia de que eles são os iguais, os amigos, né? Então, essa é uma questão do ethos, e que para Aristóteles é pelo hábito que você vai formando o espírito, né? Então, a razão, a virtude não só pode ser ensinada, como tem que ser ensinada, né? Se você não aprende isso desde a infância, desde a mais tenra infância, você cresce exatamente pronto, muito mais para ser um tirano do que para ser alguém que respeita os limites, né? E esses limites impostos pela democracia, que é a ideia de que somos todos iguais, e somos todos iguais, você não pode abusar do seu direito, você não tem nenhum direito que eu mesma também não tenha. Então, você não pode abusar disso, né?
Eu acho que, só para fazer um comentário rápido, acho que eu já não sei se cheguei a comentar, acho que não na nossa aula, né? Mas o grego desse século V tinha tanto horror, né, da tirania, que qualquer indivíduo, né, nesse período que se destacasse muito, né, e era muito comum, principalmente os atletas, né, participavam das Olimpíadas também, né, e mesmo os oradores e tudo mais, né, quem dominava a retórica, enfim, mas principalmente eles que de repente se tornavam quase endeusados, né? É, se o orgulho tomasse muito conta deles, né, eles eram absolutamente exilados um tempo, sabe? Para voltar a entender que, apesar deles terem qualidades diferenciadas, né, e o grego sabia que cada um vai ter determinadas qualidades diferenciadas, você tem que levar essa qualidade ao máximo dela mesma, ou seja, efetuar essa potencialidade ao máximo, né? Isso é ir mais longe, é querer ir mais longe, é efetuar em você essa potencialidade, não é disputando com o outro, simplesmente. É disputando com você mesmo, com seus próprios limites, é ir o mais longe que você puder no seu aperfeiçoamento. Então, só que alguns desses homens se sentiam tão orgulhosos porque se achavam tão destacáveis, né, diante dos outros, que começavam com orgulho a se sentir superiores aos demais. Então, era normal que se afastasse, se exilasse de vez em quando, um ou outro, para eles entenderem que eles estavam no ethos, estavam na democracia, e ali era o mundo dos iguais. Não havia privilégios nesse sentido, né? E nenhum tipo de superioridade. Claro, as pessoas têm seus traços e elas podem chegar mais longe nesses seus traços, e nesse sentido elas seriam superiores, mas não uma superioridade do ser, são todos iguais. Então, isso é muito interessante essa questão. Tá? Inclusive, se também costumava dizer que se o homem quisesse tão longe, os próprios deuses enlouqueciam ele exatamente, né, por esse orgulho, essa ganância, ele está quase disputando com os deuses, então ele realmente acabava enlouquecendo. Né? Então, se falava também a respeito disso. Bem, isso tudo para fazer uma introdução a algo que, para mim, é importantíssimo, né? Que começa a entrar mais ainda no tema. Quer dizer, todas as nossas aulas anteriores, elas são fundamentais como preâmbulo para o entendimento do que é essa noção de alegria, o que seria uma ética pautada na alegria. Né? Então, a ética, se você for pegar a diferença aqui, vamos usar a diferença da ética moral, vamos agora usar o ethos como modo de ser, a moral como esse conjunto de valores que são impostos a nós, que vem de cima para baixo. Se a gente fosse pensar a partir de um ponto de vista hegeliano, para Hegel, o Estado representa o querer universal humano. Né? Então, para ele, o Estado é a própria liberdade. É o contrário exato de como os gregos entendem. Os gregos pensam o ethos, por isso que eles vivem em cidade, na polis, e não são governados por uma estrutura estatal, uma estrutura é, é, né, transcendente, mas por uma estrutura imanente, uma estrutura horizontal. Né? Então, para o grego é exatamente o contrário. Quer dizer, o Estado é como Nietzsche vai falar posteriormente, o Estado é uma espécie de mão de ferro. Ele domina, né? Os governantes dominam com mão de ferro os homens. Não é um acordo, não é um contrato social, não é nada disso. Tanto que, para os gregos, no fundo, a própria filosofia e todo esse mundo grego do século V, do sexto e do quinto, é uma espécie de não à tirania dos mundos despóticos, né, que tem o poder centralizado num só, né, que domina como uma espécie de Deus, né, uma espécie ou de semideus, de filho tem uma divindade, né, ou filhos de divindades, né, e que possam justificar um domínio bárbaro sobre todos os seres humanos. Né? Enfim, então, quando a gente vai falar de Spinoza, a gente está dando um salto aqui, mas se a gente pensar, né,
que vem todo um trajeto grego, né, socrático-platônico, que vai redundar posteriormente toda uma influência, né, no mundo cristão, a partir do século V, com Santo Agostinho, que é um platônico, um neoplatônico declarado, né? E a partir daí, esse cristianismo que também se alimenta dessa metafísica, né, que vai gerando esse mundo que nós conhecemos e que Nietzsche vai fazer toda uma crítica à metafísica socrática, platônica cristã, digamos assim, sobre os seus princípios, né, do que ela levaria, né, para Nietzsche, uma negação da própria vida na imanência plena da vida, né, nesse mundo do aqui e agora. Né? Então, que o cristianismo reforça isso com a ideia de um Deus que está na transcendência, que não se mistura com os homens, diferente, inclusive, dos deuses gregos, que viviam, né, entre os homens, até se misturando mesmo com os homens. Né? E esse Deus que é um corte, que está à parte, e mais ainda justifica a ideia de um ser que está fora do mundo, o mundo é totalmente destituído de ser, por isso é um mundo que leva muito mais ao sofrimento e à dor, né? A salvação está fora dele. Enfim, tudo isso que nós já sabemos da metafísica. Só que a gente vê, no século XVII, a gente tem uma idade média aí do século V até o século XV, né? Século XIV, XV, né? Na verdade, século XV. São 10 séculos, né, de Idade Média. Né? E aí você tem o quê? No século XVII, você tem Spinoza, você tem Descartes e Spinoza. Né? E nós temos aí uma mudança grande, não só na parte de Descartes. Ali, Descartes, eu já diria que Descartes vem já de transformações no final da Idade Média, com Guilherme de Ockham, com questões que já aparecem dentro da própria igreja. Eu sou professora de medieval, mas não tenho dado mais medieval. Mas, enfim, isso daqui eu não posso entrar aqui nesse ponto, a gente vai se perder um pouco. Né? Mas, se quiserem um dia, eu falo um pouquinho sobre isso também. Né? Então, nós temos o final da Idade Média, nós temos já uma preparação para esse mundo do século XVI, XVII, e que vai gerar tudo que se chama de filosofia moderna. Tá? Não foi Descartes quem criou a filosofia moderna, ele aparece como seu representante, mas é toda aquela ebulição, todo aquele, né, todas aquelas transformações, né, do final da Idade Média também, entrando na Renascença, e aí nós vemos certas transformações, que vão chegar em Spinoza, mas Spinoza vem numa espécie de uma linha marginal. Aí eu falo, vem de uma filosofia mais nômade, né? Porque Spinoza, ao invés de acoplar toda a questão socrático-platônica, metafísica socrático-platônica, aristotélica, ao cristianismo, né? E produzir essa noção moral, porque aí o cristianismo reforça a noção moral, né? Desses valores eternos, desses valores transcendentes, desses valores que vêm de cima para baixo, dessa obediência, dessa digamos, impossibilidade de problematização desses valores em si, que são valores em si. E você chega no Spinoza, né? Que, ao mesmo tempo, ele se coloca contrário a Descartes. Né? A filosofia dele traz elementos que, de início, de imediato, apesar dele usar os termos, quem for ler Spinoza, entrar na ética de Spinoza, eu vou querer até que vocês peguem um pouco de Spinoza, eu vou dar uns trechos para vocês lerem. Spinoza, ele vai ter toda uma terminologia, que é uma terminologia até escolástica. Né? Ela é escolástica. Na verdade, ela ele não rompe com essa terminologia, mas ele traz sentidos absolutamente novos também para esses conceitos. Então, ele faz uma espécie de... Ele embaralha um pouco, né, isso, assim como Nietzsche vai embaralhar posteriormente a questão dos conceitos, né? Embaralha exatamente meio que para jogar movimento nessa razão estática, né? E embaralha um pouco isso, porque até mesmo Nietzsche chegou a entender Spinoza de um modo moral. Né? Ele se colocava contrário, absolutamente contrário a Spinoza,
e não tendo lido muito Spinoza ainda, mas porque toda a tecnologia dele apontava realmente para a escolástica, né? Qual é a primeira frase da ética? Né? Que Deus é a única substância do mundo. Né? Então, a impressão que dava é até que ele estava fazendo um caminho oposto ao de Descartes. Descartes estaria liberando o indivíduo, né? A questão do penso, logo existo, a questão do homem esvaziar tudo e chegar. A única coisa que ele faz é o ser pensante, o cógito. Então, a primeira das certezas é a minha existência, depois é chegar a Deus. Tudo isso, aliás, não é verdadeiro, porque, na verdade, Deus é a sustentação do homem cartesiano. Então, portanto, ele faz só um. Descartes é muito esperto nesse aspecto, então, ele faz só uma. Inclusive, a prova ontológica foi feita por Santo Agostinho, né? Muitos séculos antes, quase 10 séculos antes, e ele pega também a ideia da prova de Deus de Agostinho e transforma na prova ontológica, né? Traz alguns outros elementos, mas é basicamente as mesmas questões. Né? Ele prova a existência de Deus e aí, de uma certa forma, tenta libertar a filosofia. Deus existe, prestamos o nosso culto e vamos seguir em frente com a filosofia que vai pensar o mundo e as coisas de Deus ficam para a teologia. Pronto. Mas ele paga o tributo ao cristianismo agindo assim. Ele não enfrentaria de outra maneira. Mas Spinoza não. Spinoza vai enfrentar. Né? Spinoza vai retomar a questão de outro ponto de vista. Ele vai retomar a questão do ponto de vista do ethos. Né? A questão do ponto de vista não do cristianismo e nem do judaísmo. Ele é judeu, mas nem do judaísmo, porque ele vai trazer a questão de um Deus que é a única substância do mundo. Veja, em primeiro lugar, vamos pensar aqui que eu estou falando para vocês na ética. Né? Porque a gente vai entender a ética, a gente entender o fundamento da ética espinosista. Se Deus é a única substância do mundo, eu não sou mais substância, como eu sou em Descartes. Em Descartes, o homem é uma substância, e aí ele é absolutamente aristotélico, é uma substância, né, que junta talvez substância primeira e substância segunda, né, matéria e forma. Vocês veriam isso mais se vissem quando forem ver medieval, né, a matéria e a forma, que é o modelo ilemórfico que eu falei aqui no início. Então, portanto, cada um de nós seria uma substância, e Deus seria uma outra substância, uma substância superior, uma substância que não é material, que é pura, é um espírito puro, enfim. Deus é uma outra substância, e nós seríamos outra substância. E Spinoza está dizendo, não, só existe uma substância, essa substância chama-se Deus. E ele vai chamar de Deus sive natura, que é Deus ou natureza. O sive significa ou. É Deus ou natureza. Ou seja, esse Deus que existe é um Deus que se confunde com o todo, se confunde com a própria natureza. Ele é a natureza e, ao mesmo tempo, ele é pura potência de produção. Ele é pura potência de criação, de produção da vida e dos seres. Isso é Deus. Deus é pura potência de produção. Né? Ele até vai contrário à palavra de criação, ele não vai chamar de criação, porque Spinoza traz a mesma questão grega, que é a questão de que o mundo não foi criado, o mundo existe desde sempre. Né? A gente tem uma questão básica e importante dos gregos, em que os deuses foram criados, inclusive. Os deuses aparecem posteriormente, ou aparecem junto, né, nessa transformação, mas aparecem na transformação desse mundo, mas a matéria ela está sempre em movimento desde sempre. Não foi criada. Né? E para Spinoza é a mesma coisa. Para Spinoza, o mundo da natureza não foi criada por outro ser. A natureza e tudo que existe é o próprio ser, é o próprio Deus. Deus é isso que se chama um Deus imanente. Esse Deus imanente é a própria natureza. Isso se chama de panteísmo. As pessoas acabaram chamando de panteísmo filosófico. O que nós seríamos nesse panteísmo filosófico? Quando você pensa que você não é mais uma substância, se você não é uma substância e só existe Deus, você é alguma coisa relativa a esse Deus.
Então, você é um modo de Deus. Você é um modo de existir desse próprio Deus, na sua forma, digamos, finita, né? Como um modo finito, ou modos finitos, como um modo finito. É esse Deus que tem também, né? Ele tem esses modos e tem, né? Como extratos dele também, né? O pensamento e a extensão, né? E são os dois que nós conhecemos, são os dois que, digamos assim, que nós conseguimos conhecer, porque nós, esses atributos, né, chamam-se atributos, né, e Deus seria também composto por infinitos atributos infinitos, né, esses infinitos atributos infinitos, dos quais nós só conhecemos dois, o pensamento e a extensão, porque são desses que nós fazemos parte. Nós somos, ao mesmo tempo, um pensamento e um ser no mundo. Ou seja, a extensão tem a ver com o meu corpo, né? É uma coisa extensa, isso aí também é cartesiano, isso aí também vem de Descartes, essa ideia, eles são matemáticos, Spinoza também, né? É um geômetra, filósofo, e, na verdade, nós temos a extensão e nós temos também, obrigada, Jorge, e nós temos também a o pensamento, né? E nós conhecemos, então, nós chegamos, podemos conhecer esse Deus a partir desses nossos atributos, desses atributos que também estão em nós, né? E aqui começa a grande aventura de Spinoza, porque o que ele está dizendo é que nós somos modos, não só nós, tudo que existe. Então, os animais são modos de Deus, as coisas concretas são modos de Deus, tudo que existe é modo dessa substância única, porque tudo que existe é substância. A substância ela se confunde exatamente com essa materialidade, né? Por isso que a gente fala de um Deus imanente, a gente está falando de um Deus que é imanência pura. Esse Deus, Spinoza, ele rompe com a transcendência, né? Não é um Deus fora do mundo, não é um Deus que está para lá de mim, que é apenas um juiz dos meus atos, mas eu sou parte desse Deus. Eu sou expressão também dessa natureza divina, que é a própria natureza, que é essa própria produção contínua de vida, que é Deus. Né? Então, eu sou uma parte dela e eu retorno a ela sempre. Né? Quer dizer, a gente vai depois pensar esse eterno retorno a partir de Nietzsche, ou, né? Que vai ser isso também, esse eterno retorno, mas como sempre na diferença, na produção dos seres de Nietzsche, né? Na produção da vida mesmo, que não se extingue, ela é eterna, sim, porque ela está sempre se fazendo, se refazendo, como já dizia Heráclito. Então, Heráclito ali, quando está falando que o mundo, né, que Nietzsche vai chamar de uma força bronze, que está sempre em movimento, se fazendo, se refazendo, é isso que é para Heráclito. Né? É isso que é o eterno retorno, que o grego ali entende, retoma até dos orientais essa ideia, mas que Heráclito tem uma ideia, é uma função completamente diferente, porque esse mundo não se repete, esse fogo, né, que está criando, o Criador, ele vai criando continuamente a vida, mas essa vida também não se perde, ela está sempre ali. É sempre esse. E aí que Spinoza vai chamar esse Deus sive natura, né? Esse Deus sive natura do qual nós somos expressão dessa vida, né? E entram muitas questões aqui éticas e morais importantes, porque para a gente entender isso, né, a gente vai ter que desdobrar um pouco, né? Porque ao mesmo tempo alguém pode perguntar, gente, mas e um Deus imanente? Um Deus imanente, se não é um Deus juiz, como é que pode haver valores e preceitos, ideias, enfim, como é que isso aparece, Spinoza, né? Como é que eu vou pensar? Me desculpa, essa minha cadeira aqui ela faz um barulhinho chato. Como é que eu vou pensar, né, a própria questão de um mundo assentado em valores, porque se você vai pensar em ética, se você vai pensar em moral, você vai ter que pensar em valores, sempre. Não existe nenhuma possibilidade de falar em ética sem valores. Tá? O que a gente pode ver é um Nietzsche que fala de uma produção de um pensamento com novos valores que estejam assentados na vida.
né, assentados na vida, que é exatamente o que vai ser Spinoza, né, também. Por isso que eu juntei Spinoza e Nietzsche. E por isso que, apesar de a gente estar contemporâneo ao mesmo tempo, a ética, eu consigo fazer essa associação entre esses dois filósofos, porque a questão da alegria vai passar em ambos. E um deles, que é Spinoza, vai estar associado à ética, à produção desse mundo, você vê que ele retoma o termo ética, ele retoma dos gregos, do ethos gregos, é exatamente por isso que você pode perceber uma similitude exatamente nesse pensamento de que somos todos parte de uma só coisa, de esse Deus. Nós não somos, não existe uma hierarquia dos seres que possa se justificar em Spinoza. Você pode tentar justificar, mas nem mesmo a questão do corpo e do espírito, do pensamento e do corpo, tem uma hierarquia clara ou específica em Spinoza. Existe o paralelismo psicofísico. O que é alegria no corpo é alegria na alma, no pensamento, o que é tristeza na razão, no pensamento, é tristeza no corpo. Há um paralelismo, não há uma superioridade, não há também uma autonomia que justifique um comando de um sobre o outro, né? Eles funcionam de forma, digamos assim, paralela. Só que a gente faz uma série de confusões com relação a isso. E aí que a gente começa a entrar na física, na física e na ética, porque no fundo é um pouco física e também a ética de Spinoza, né? Então, e peraí que a minha imagem saiu, mas vou continuar falando, tá? O que a gente começa, né? Vamos começar a pensar o que é o ser, o que é esse ser ou esse homem, né? Essa forma homem, que não é mais uma forma transcendente. E que também não está dentro desse modelo, voltou, desse modelo ilemórfico, né? Porque não é uma substância mais. Né? Então, Spinoza não está pensando na gente como uma substância de matéria e forma. Né? Não, ele está pensando nesse homem como um modo de Deus. Só que se somos todos modos de Deus, estamos todos em relação com ele e em relação conosco, entre nós mesmos. Nós somos uma relação. Nós não somos uma coisa em si. Como nós somos parte, nós não somos essa coisa em si, a coisa em si é Deus, é a substância única. Né? Nós somos parte dessa substância única, e se somos parte dessa substância, estamos em relação com todas essas outras partes, que são os outros seres, tanto humanos, como animais, como plantas, como a natureza inteira, e como todas as coisas com as quais nós estamos, né, vivendo nesse mundo, partilhando esse mundo. Né? Então, nós somos sempre uma relação. Nós nunca podemos, para Spinoza, nós nunca podemos nos pensar como algo solitário, que existe por si. Eu posso até sair daqui lá para o alto da montanha e ficar na outra montanha. Eu apenas vou estabelecer novas relações com esse mundo. Eu posso até estar sozinho do ponto de vista humano, mas eu não estou sozinho no mundo. Eu vou estabelecer relações com o próprio mundo, com as plantas, com os animais, com o céu, com as estrelas, com a lua, com o que seja, com os outros seres vivos. Eu sempre estarei em relação. Eu nunca poderei estar fora da relação. Então, isso é muito importante, gente. Isso é exatamente o que está na base de um pensamento ético e de um ethos. Né? Nós somos parte de algo maior. Nós não somos indivíduos, ou melhor, somos até singularidades. Se a gente for pensar em Nietzsche e depois até em Deleuze, somos até singularidades. Mas mesmo enquanto singularidade, que somos um só, né? Somos sempre únicos e insubstituíveis, todos nós, todos os seres, né? Ao mesmo tempo, nós somos parte
desse todo maior. E nisso nós estamos em relação contínua. Né? Então, uma das grandes, né, um dos grandes, eu diria uma das grandes, vou falar como uma lei, né? Não é lei, né? Mas uma das grandes é uma lei norteadora, talvez, de todo ser, na ética de Spinoza, é que todos nós, todo ser é capaz de afetar e de ser afetado. Tem o poder de afetar e de ser afetado. Então, enquanto nós estamos no mundo, nós afetamos outros seres, né? E somos afetados por esses outros seres. O que é um princípio? Pode ser, pode ser. Então, uma das bases da ética e um dos princípios, usando ótimo, seria que todo ser tem o poder de afetar e de ser afetado. Então, enquanto eu estiver no mundo, eu estarei em relação com outras coisas sempre, sempre. Eu nunca estarei fora do mundo, mesmo quando eu acredito que estou fora do mundo. Estou lá na minha, sozinha, né? Lendo meu livrinho, viajando, digamos, né? Viajando nas ideias. Ainda assim, eu estou em contato com o mundo sempre, sempre. Até porque as ideias são produzidas no mundo, né? São produzidas as relações, mesmo as ideias que me habitam, são ideias que me preenchem, né? Algumas são sínteses minhas, né? E quanto mais síntese a gente fizer, mais, né, a gente se aproxima de uma criação, de uma produção, né? Algumas são sínteses minhas e outras são sínteses de outros e que me habitam também, né? E aí a filosofia também sendo esse diálogo, né? Esse diálogo entre, entre os filósofos mais antigos, esses gigantes, né? Como também Schopenhauer vai falar. Nós estamos no ombro dos gigantes. Né? Então, esse diálogo com esses filósofos antigos, esse diálogo contínuo do pensamento da filosofia, né? Exatamente porque essas ideias elas são criadas, né? E elas são lançadas no devir. É uma espécie de devir histórico, devir, né? E que essas ideias podem ser reativadas a qualquer momento, reativadas, né? E estão sempre se agenciando. O termo agenciamento é um termo importantíssimo em Spinoza, porque, na verdade, é um termo que Deleuze vai usar muito, o se agenciar, mas o se agenciar vem exatamente da noção clara, e Deleuze é um espinosista, Nietzsche também, no fundo, um espinosista, mesmo quando não sabia disso, né? Mas sob certos aspectos, claro que são diferentes, muitas coisas, mas a questão é, nós estamos em perpétuo agenciamento com o mundo. Só que alguns agenciamentos, e que Spinoza vai chamar de encontros, né? Sempre o que há são encontros de corpos e também encontro de ideias. Né? Esses encontros, né? Eles podem ser encontros potencializadores ou encontros despotencializadores. Encontros que aumentam o meu próprio ser, que para Spinoza tem um termo, é conatos. O conatos é o impulso, é o ser, né? O ser que existe em ato, o ser, esse impulso de existir, essa força viva, que sou eu, que é cada um de nós, cada um é um conatos. Esse conatos é elástico, digamos assim, ele não é algo em si pronto, ele aumenta e diminui, ou seja, a minha força de existir, ela aumenta e diminui de acordo com os encontros que eu faço na vida. Se eu faço bons encontros, essa minha força de existir aumenta. Se eu faço maus encontros, essa força de existir diminui. O que significa isso na prática? Significa poder de ação. Aumento de força de existir significa poder de ação no mundo, significa poder de transformação. Quanto mais eu aumento a minha potência de vida, e aí vocês vão entender o que é alegria,
quanto mais eu aumento essa potência de vida, mais força de ação eu tenho no mundo. Mais potência de vida, que é a potência de existir. É a potência de existir. Quanto mais essa potência de existir aumenta em mim, mais eu tenho força de viver, de interferir no mundo, de produzir minha existência, de produzir a minha vida. Então, todas essas coisas estão muito ligadas, lembra? Aquilo que eu estava falando lá, falei no início, bem no início, do que Foucault vai chamar de estética da existência, do que é o cuidado de si, a produção da própria existência, o tomar nas mãos a própria vida, ser o esteta de si mesmo, como a gente vai ver em Nietzsche. Ser o esteta de si mesmo é exatamente esculpir a si mesmo, mas para isso é preciso ter potência. A gente não nasce com toda a nossa força, ou nascer mais fraco significa que nós somos determinados a sermos fracos. Para Spinoza, não. Para Spinoza, nós somos uma força. E essa força aumenta ou diminui de acordo com os encontros que nós fazemos. Por quê? Porque o encontro que se afina com a minha natureza, eu vou até fazer assim para que se afine a minha natureza, né, me complete, aumenta o meu ser, aumenta a minha força de existir, porque essa é a minha força de ser, esse é o meu próprio ser. Então, algo que tem afinidade comigo e que se afina comigo, aumenta essa minha potência. Mas existem aqueles encontros que, ao contrário, são encontros que não se afinam comigo, e por não se afinarem, e por não produzirem esse aumento de força, ele produz, na verdade, uma diminuição. É um mau encontro, é um encontro triste. É aquele que, no momento desse choque, ou desse próprio encontro, ao invés de haver entre nossas naturezas algum tipo de comunicação, é como se fossem duas mônadas incomunicáveis, falando de Leibniz, como se elas fossem absolutamente incomunicáveis. Então, a gente tenta a todo custo que dê certo essa relação, porque a gente, Spinoza tem uma frase fantástica que ele vai dizer: eu não quero uma coisa porque ela é boa, eu não quero uma coisa porque ela é boa. Olha como é que ele vai inverter a metafísica socrática platônica. Eu não quero uma coisa porque ela é boa porque eu quero. É porque eu quero que eu acredito que ela seja boa. E é por isso que eu sou cego no meu querer. Aqui não há uma espécie de crítica ao desejo, como vai haver na metafísica, ou no querer, como vai haver na metafísica, como sendo absolutamente cegos e impossível de sair disso. Mas também há Spinoza, é importante dizer, a distinção entre a paixão e a ação. O ser apaixonado é o ser que é tocado pelo outro. É aquele que é afetado por algo que está fora dele. Então, esse ser apaixonado ele está diante de algo que o afeta profundamente e a sua vida é um pouco dirigida, se ele é voltado às paixões, e todo ser humano é voltado às paixões também, principalmente, todo ser tem suas paixões, e Spinoza não vai, mais um corte com a metafísica, ele não vai ele não vai fazer uma crítica das paixões como sendo coisas negativas, não. Ele vai dizer, tanto quanto Nietzsche, que as paixões são necessárias. O que nós precisamos saber é que paixões aumentam essa minha potência de existir e de ser. Para Spinoza, só nesse aumento dessa potência contínua é que a gente chega, finalmente, à potência máxima e à ação. A gente só chega quando nós recuperamos, né? Porque, no fundo, nós somos roubados essa alegria pelo tirano. Isso é lindo, a filosofia de Spinoza é isso, tá? E que dá muito, está lá muito também presente em Nietzsche, mas em Spinoza isso é muito forte, quer dizer, o tirano rouba a nossa alegria de viver, ele parte muito de Epicuro, né? E é uma coisa muito epicurista, a ideia de que a própria religião, né? Porque ele faz essa crítica
a esse Deus transcendente, a uma religião transcendente, né? Porque a própria religião, para que ela possa dominar, ela tem que infundir o medo no homem, né? E é por esse medo, isso não é nem Spinoza também mas isso é mais ainda, isso é antes dele, né? Epicuro, né? É esse medo que faz com que esse homem possa se submeter e ser dominado, né? Então, é por uma questão de poder que ele torna esse homem medroso, que ele torna esse homem covarde, que ele produz nesse homem todos os medos. É para dominar, gente, é para dominar. Isso Epicuro tem toda a razão, e não é só a religião, mas a religião está numa espécie de conluio com o poder, né, político, principalmente nesse mundo, desde o mundo grego, desde os déspotas, né? É sempre uma relação bastante complicada. Então, toda vez que a religião se junta com o poder laico, né? Ela sempre vão ser sempre os governos normalmente mais sangrentos possíveis, porque se você tem já num governo, né, num governo laico, você tem já a possibilidade de uma tirania, né, de um governante que se acha superior a todos os demais e quer ser adorado como um Deus supremo, você imagina a religião dando suporte a isso. Então, ela nesse momento que os maiores riscos aparecem realmente, riscos, inclusive, relacionados a massacres terríveis, a inversões totais, né? Em termos de éticos e morais, né? Porque aparece exatamente aquela antiga e grande questão da transcendência. Os superiores dominam e comandam e não tem de maneira e tem essa hierarquização que não só precisa ser mantida, como ela é necessária para a dominação, a escravidão e qualquer outra coisa, né? Então, bem, eu vou abrir um pouquinho aqui para vocês perguntarem alguma coisa para eu poder dar continuidade e poder resolver alguma coisa que esteja algum nó assim. Você tem aqui, está tudo bem? Professora, o Spinoza expressando dessa maneira a opinião dele sobre a ação da igreja, na época dele deve ter sido um problema, né? Oh, ele foi quase Excomungado. morto, né? Ele sofreu. Foi excomungado? Foi excomungado? Bem, primeiro ele foi excomungado, tanto da Igreja Católica quanto da Judaica. Ele foi excomungado das duas. Que ele era judeu, né? Ele era judeu, né? Ele era judeu. E ele ainda sofreu um atentado. Ele andava sempre com um casaco, né, furado com uma faca, não era isso? Um sobretudo furado com uma faca, né? Sobretudo dele. Ele andava com ele rasgado, sabe? Pelo punhal e tudo, para mostrar a intolerância humana. Ou seja, ele não poderia pensar de outra maneira essas questões que não só a igreja, quer dizer, então a própria igreja expulsou, mas ainda lidar com a intolerância daqueles que julgam que Spinoza estava completamente estava fazendo desserviço à humanidade. Uhum. Quando era exatamente o contrário, né? Quando é exatamente o contrário. Pois é. Muito legal, muito legal. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Regina. Isso vai de encontro ao Leibniz, né? Porque para o Leibniz você tem várias substâncias, né? Você tem as mônadas, são substâncias diferentes, são as substâncias indivisíveis, individuais, etc. Não tem portas nem janelas, e aí, no caso, você só tem uma substância. É uma metafísica também, só que é uma metafísica diferente, ou não é uma metafísica, o Spinoza? Então, aí que tá. Oi? Alguém? Não, eu acho que eu estava falando, minha voz sai lá, né, no teu... Não, a minha questão é se isso também do Spinoza é uma metafísica como Leibniz, ou se não é, que elas são contrárias, de certa forma, né? Sim. Então, Leonardo, o que acontece? Sempre se discutiu, inclusive o século XIX, foi um século em que a querela, né, foi muito forte entre saber se Spinoza era um panteísta ou era simplesmente um ateu. Havia uma discussão terrível, porque os religiosos
queriam perseguir os religiosos dentro da filosofia, né, para dentro da filosofia, queriam, que já são remanescentes, né, do cristianismo, né, queriam perseguir a filosofia espinosista exatamente porque considerava ela ateia, né? E Spinoza nunca se colocou como ateu, jamais. Sempre se colocou como um panteísta, digamos assim. Sempre se colocou como uma ideia. Ele diz que de Deus os seres humanos não entendiam nada, nunca entenderam. Sempre, exatamente porque para eles os seres humanos vão exatamente fantasiar, vão, enfim, vão substancializar, vão fazer uma série de coisas, mas substância à parte, né? Não essa forma como Spinoza está pensando. O que acontece? Sobre um certo aspecto, se a gente pensar que a metafísica ela tem como dois pilares muito fortes, né? A transcendência e os dualismos, Spinoza não está dentro da metafísica. Né? Spinoza está completamente fora, né? Porque ele não trabalha nem com a transcendência, e mesmo quando ele trabalha com dualismo, e mesmo quando ele continua usando, como eu falei, a terminologia escolástica, mesmo que ele continua usando isso, ele jamais coloca no mesmo. Jamais ele usa com o mesmo sentido da escolástica, ou mesmo de Descartes. Né? Ele jamais vai usar e jamais vai entender como uma, digamos, uma supremacia do espírito sobre o corpo, da ideia sobre a extensão, do pensamento sobre a extensão, porque são todos atributos divinos, então você não pode ter um sobre o outro, eles são sempre paralelos, eles sempre produzem, tudo aquilo que se produz paralelamente, diferente do Leibniz, e que também mantém uma questão aristotélica e essa indivisibilidade, né? Essas mônadas fechadas, né? Exatamente quase que uma impossibilidade até mesmo de haver trocas, né? De Exatamente troca da questão das paixões, como é que ficaria essas trocas, esses afetos, né? Como é que as monas trocariam esses afetos, né? Ficaria difícil exatamente. pensar nisso. É difícil, porque elas trocariam, como no fundo, um pouco elas já trocam, sabiam? Que é um pouco a partir de um mundo próprio, né? Se você pensar, o ser humano meio que fica meio ensimesmado. Se ele não consegue entender que ele é parte desse todo, a gente vê esse Schopenhauer também de uma forma muito bonita, se ele não consegue entender que ele é parte de um todo, em que ele é relação e não uma coisa em si, mas uma relação, e que está em relação com outros que também são essas forças e essas relações, né? Ele fica meio ensimesmado e acreditando numa espécie de eu profundo, né? De um eu profundo que é essa substância em si. Né? Eu sou essa coisa já pronta, o eu profundo seria essa ideia, essa coisa já pronta, que veio para o mundo já pronta e que vai entrar em contato com o mundo. Né? No mundo espinosista, você é uma potência, sim, você é uma potência, você tem virtualidade, mas você está longe de estar pronto, longe de estar pronto. Você vai se efetuar no mundo. Isso é uma coisa até mais existencialista, né, nesse aspecto. Né? Você vai se efetuar no mundo, e da maneira que você se efetua no mundo, você vai se efetuar para se tornar cada vez mais forte, ou cada vez mais fraco, ou simplesmente ficar nesse vai e vem, hora se fortalece, hora se enfraquece, hora tem força para viver, hora está quase chegando a pensar em desistir da vida, enfim. Para você fazer uma trajetória para Spinoza, que seja uma trajetória que realmente de força, de potência, e aqui gravem isso, alegria, eu já falei isso antes, mas vou falar agora, lembrando de Spinoza aqui, e já apontando para Nietzsche. Alegria em Spinoza e Nietzsche chama-se potência. Alegria não é simplesmente sair se divertindo, sorrindo, brincando. Isso também é parte da alegria, mas não é isso. Né? Há distinções claras, né? E até o meu livro que eu passei para vocês, Alegria e Verdadeira Resistência, né? Ele traz exatamente uma distinção também entre a diferença entre alegria e felicidade, e alegria como essa potência de vida, diferente da felicidade como sendo fruto de uma busca no mundo,
né, de uma espécie de efetuação, né, de si mesmo no mundo, e você dependendo basicamente do mundo para chegar a alguma felicidade, enquanto que a alegria, ela não é isso, ela é a potência, ela é a própria força de existir. Se você é destituído dessa alegria, se a tua alegria foi minada, porque se ela está relacionada ao conatos, se eu estou com essa alegria minada, eu estou com o meu conatos minado, na verdade, eu estou com a minha força de existir minada. Né? Falar em alegria é falar em potência de vida, é falar em levantar e andar, como Jean-Marie Guiot vai falar, um filósofo também do século XIX, que Nietzsche tinha grande apreço, e Bergson também, e ele vai dizer, para criar o futuro, precisa levantar e andar. Mas para andar, é preciso estar potencializado. Para levantar da própria cama, e é por isso que a gente faz, eu falei para vocês da depressão e tudo mais, e da angústia, né? Quando para você perceber que o encontro é alegre, você tem que entender que a tua potência tem que estar aumentando. Porque se você, né, num determinado momento, me casei, estou tão feliz, e aí você percebe que um dia você mal consegue levantar da cama, e você mal consegue ter força de ação, força para intervir na tua vida, força para mudar, às vezes, as coisas mínimas que a gente tem. Às vezes, para mudar, a gente também não consegue. A gente está tão enfraquecido. Isso é a fraqueza. A fraqueza, para Nietzsche, também, fazendo um paralelo entre Spinoza e Nietzsche, a fraqueza para Nietzsche, real, não tem nada a ver com classe social. Nada. Tem a ver com a potência do espírito. Tem a ver com a potência de existir. Tem a ver com a capacidade de produzir bons encontros para perpetuar a própria força de existir no mundo. Né? Os bons encontros é que são chamados de encontros alegres, Spinoza. Os bons encontros são os encontros alegres, são os encontros potencializadores, são aqueles que vão aumentando o meu ser, o meu conatos, até o momento que eu faço uma transmutação, para usar até um termo nietzschiano, em que aí eu passo a ser senhora de mim mesma. Mas eu só posso passar a ser senhora de mim mesma, e aí nós estamos falando da liberdade, olha que a gente está falando da ética. A ética, para Foucault, vai ser a problematização da liberdade. É exatamente isso. O que Spinoza quer é a liberdade. O homem não nasce livre. O homem não nasce livre para Spinoza, nenhum ser. Quer dizer, a gente nasce, digamos assim, um homem, no caso, porque aqui a preocupação é exatamente porque nós nascemos tiranizados pelo campo social, que não é pensado por Spinoza como um contrato social, mas é pensado com a figura do tirano que está sempre pronto, ou seja, o governante que está sempre pronto a tiranizar o próprio povo. Né? Nós nascemos já nesse mundo. Então, a grande questão da ética espinosista é a conquista da liberdade. É isso que é a ética espinosista. A conquista da liberdade. Então, a liberdade, que é para Spinoza e que vai ser para Nietzsche também, a liberdade é uma conquista, não é uma condição humana. Então, isso se opõe exatamente ao espírito metafísico, socrático, platônico, aristotélico, cristão, que diz que nós somos livres. Nós somos livres para escolher, nós somos livres, nós temos livre-arbítrio, principalmente o cristianismo, que coloca a gente como tendo livre-arbítrio. Spinoza é uma filosofia que parte do princípio que não existe livre-arbítrio. Isso vai complicar? Vai, mas não sei se a gente vai ter condição de falar ainda essa aula. Então, vamos lá. Perguntas para a gente poder dissolver mais algumas coisas aí. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu não quero monopolizar, não. Eu tenho 3 perguntas que eu peço que, se puder, não puder responder hoje, você responde um outro dia. É porque eu tinha... eu mando para o podcast. Uma das perguntas era, em primeiro lugar, eu estava associando a questão das paixões à questão das apetições das mônadas. Isso aí, eu estava tentando associar, de certa maneira, mas já vi que não tem muito a ver, não. A segunda coisa é o seguinte... Leonardo. Tem, não tem. Eu vou explicar. Outra coisa é a questão do poder. A gente já nasce num campo de poder, né, que já diminui nossa capacidade nosso conatos, nossa capacidade de alegria. Então, eu fico imaginando essa conquista da liberdade espinosista como alguma coisa ligada ao epicurismo mesmo, aos estoicos, principalmente aos estoicos. Eu queria saber se essa relação está correta
E a terceira coisa é uma definição melhor do conceito de conatos, o que é o conatos em si. São essas três coisas que, de repente, se fecham. Tá. A primeira coisa que você colocou, as paixões em Spinoza, elas estão associadas ao que a metafísica chama de paixões também. Tá? Apetite, desejo, né? Tudo isso está associado. Você é afetado por alguma coisa e exatamente porque o teu desejo é orientado pelaquela coisa, ele busca também aquela coisa. Então, aquilo te afeta porque afeta o teu desejo. E você deseja aquilo e por isso você acredita que aquilo é bom. Lembrando, então, que eu falei, você acredita que é bom porque você deseja. Você não deseja porque ninguém... Você tem que desejar aquilo ali. Mas, às vezes, o teu desejo não caminha para aquilo ali, caminha para aquilo que não é aquilo que é bom, que vai te libertar, que vai te salvar, não, vai para aquilo ali que é o que vai te matar. E eu vou falar matar no sentido de porque vai despotencializar, significa ir perdendo força até chegar numa angústia profunda e entrar nesse niilismo também profundo e ir morrendo em vida. Isso acontece muito. Isso acontece muito. O niilismo nada mais é do que a morte instalada no corpo. Eu faço essa definição na alegria, verdadeira resistência, exatamente, o niilismo é a morte instalada no corpo, ou seja, é quando a gente perde realmente todo o sentido, né, da vida e vive por viver, quer dizer, você já está, no fundo, morrendo em vida. Você perdeu a sua força de ação, você perdeu a sua vontade de viver, as suas paixões mesmo, porque a paixão está associada a essa alegria, a essa vontade. O que difere? O que difere da metafísica? O que difere é que existem paixões que vão nos fortalecer e paixões que vão nos destruir. E é Epicuro de novo. Epicuro não diz que nós precisamos saber aquilo que é verdadeiramente necessário daquilo que não é necessário? Exatamente isso. Por isso que o primeiro, na ordem do conhecimento, Deus é o primeiro para Spinoza. A gente precisa conhecer a natureza. Quando a gente conhecer a natureza, é Epicuro também, gente. Se a gente conhecer a natureza, a gente vai conhecer a nós mesmos, porque nós somos parte da natureza. Então, conhecer Deus é conhecer a natureza, é conhecer o mundo, é conhecer como as coisas são. E a nossa paixão vai nos levar a essa busca de conhecimento, só que ela ainda será prisioneira absolutamente do desejo. Então, para a gente começar a se governar, entra sim agora aqui os estoicos também. Para a gente começar a se governar, a gente precisa conhecer. A gente conhecendo a essência divina, vou usar como essência, a gente conhecendo Deus, conhecendo a natureza, a gente começa a saber aquilo que em mim me fortalece e em mim vai me matar. Que paixão é saudável e necessária e que paixão é só uma ficção minha, é só um desejo deslocado, é só uma... Ou, às vezes, até uma... Por exemplo, vamos lá, até o excesso dela. A paixão pela comida. Né? Uma pessoa que sente alegria por comer, correto. Minha vozinha italianinha, ela falava assim, tem que comer para dar alegria. Ela falava assim quando ela já estava perdendo um pouco o sentido das coisas. E ela sempre falava assim, me dá comidinha, que a comidinha dá alegria. É verdade, dá alegria. Por quê? Porque ela nos fortalece. Nos fortalece fisicamente. Esse fortalecimento físico já o aumento do conato, já é o aumento do nosso ser, já é o aumento dessa alegria que está vinculado a essa plenitude de existir. É lógico. Agora, se eu comer sem parar, eu estou me matando. E se eu comer aquilo que faz mal ao meu corpo, eu também estou me matando. Então, veja bem, a paixão em si não é o problema. E isso é a distinção para a metafísica. Porque a metafísica coloca as paixões, principalmente na metafísica cristã, mais do que nos gregos. No grego tem a questão do domínio para o governo, mas nos cristãos é quase considerada um problema para a vida. Então, você não deve ceder nunca às paixões. Né?
limitá-las completamente. Não é isso que Spinoza está falando. Spinoza está falando que tem paixões que você deve deixar ela fluírem bem. Né? Claro que são paixões que vão aumentar o seu conato. Por exemplo, a paixão da filosofia vai aumentar o conato. A paixão do conhecimento, usando melhor. A paixão desse conhecimento para Spinoza aumenta o seu conato. Então, que a sua paixão se dirija para aquilo que você pode, e, sobretudo, o resgate da tua alegria, desse desejo que foi aprisionado por esse mundo que te fez trabalhar para ele. Isso já é Spinoza, gente. Por incrível que pareça, não é psicanálise, até porque a psicanálise acaba libertando o desejo de uma forma também que, no fundo, precisa ser pensada, porque existe um governo, é necessário um governo. Não é uma libertação pura e simples. Existe um governo que é preciso, que se esse homem não for governar, se não for o senhor de si, ele vai ser governado pelos desejos, vai continuar escravo. E ele se torna escravo do corpo completamente. É uma coisa muito próxima do nosso mundo. O nosso mundo, em que se esqueceu muito o corpo, né? Em que se esqueceu profundamente o corpo na metafísica, esse mundo quer o tempo todo prazeres. Prazeres, 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 prazeres. Ele é simplesmente um escravo. Ele é um escravo dos prazeres. E não é isso que Spinoza quer. Spinoza quer que, ao mesmo tempo que você está fortalecendo o teu corpo, você está fortalecendo o teu pensamento, o teu espírito. Vamos chamar desse sinônimo. Então, é paralelo, é paralelismo psicofísico. É um termo inventado, cunhado pelo Leibniz, falando da filosofia de Spinoza, Leonardo. Sim, sim. Então, quando ele chama assim, ele não está dentro. Aliás, ele ficava espiando, né? Spinoza, não sei se vocês sabem. Ele mandava espionar Spinoza. Ele encontrou com o Spinoza e depois disse que não encontrou, não. Ele foi lá, visitou, mas depois disse que não visitou. Pois é. Ele vivia meio ali, atrás de Spinoza e querendo saber do pensamento de Spinoza. Ele era meio mau caráter, o Leibniz, né? Ele é meio mau caráter. É um pouquinho, é complicado ali. Agora, ele com Newton, né, a questão do cálculo diferencial, a gente nunca vai saber essa briga entre eles, se quem realmente inventou, quem criou o cálculo diferencial foi Leibniz ou se foi Newton. Para a física passou como Newton, mas todo mundo sabe que Leibniz também era alguém que estava trabalhando no cálculo diferencial. A notação que a gente usa é mais do Leibniz do que do Newton. Com certeza. Com certeza, mas há quem defenda que o Newton é o criador, digamos assim. Mas é Leibniz, ele, como matemático, foi que realmente está nessa questão do cálculo diferencial. Mas eu acho que o caráter dele é parecido com o do Descartes, é mais ou menos, é a mesma base, na minha opinião. No meu ponto de vista, é a mesma base. Spinoza é outro ser, é outra coisa, outra coisa. Então, Spinoza, a questão dele era, de fato, conhecimento. Ele não fazia, digamos assim, não fazia acordos, nem para se beneficiar e nem para se proteger, digamos assim. Parésia total, né? Parésia, exatamente. Parésia total, bem socrático nesse aspecto, porque é a parésia mesmo, né? Você está diante dos poderosos. Quando você toca em determinados assuntos, você está tocando em temas que são temas caros aos poderosos, porque os poderosos nos dominam, fazendo a gente acreditar, né, num Deus de uma determinada feição, numa religião que prega determinadas coisas. Então, a gente, quando você toca nisso, você está tocando na base do domínio até, dessa servidão, digamos, humana. Então, é um problema muito sério, né? Então, agora, para responder às outras perguntas, deixa eu ver a ordem que você fez. A outra foi a seguinte, a outra foi a questão do conatos, do nome em si da palavra, e a terceira foi Foucaultiana, porque essa questão do Foucault se contrapor e que a questão do poder em si, a qual ele se contrapõe, tentou se contrapor. Né? A gente já nasce num campo de poder, então isso já mina a nossa energia desde o nascimento, é o que eu fico imaginando aqui. Sim, mas isso já é Epicuro mesmo. Né? No fundo, essas questões são essas questões que Foucault também acaba revisitando a Grécia, né? Quando ele vai trabalhar na estética da existência. Né? E ele Cuidar de trabalha si. muito bem, ele trabalha o cuidar de si de uma forma fantástica. Né? Que é exatamente o que é a filosofia. A filosofia é esse cuidar de si, o governo, a busca do governo de si. Né? Essa autonomia que o filósofo busca é a autonomia desse governo. Né? Agora,
no caso, quando você fala, peraí, e agora eu estou com na cabeça Não, a era a última. palavra conatos, era a A palavra. palavra conatos. É porque a palavra conatos ele vai simplesmente colocar que cada ser é um conatos. Então, ser e conatos é o equivalente. Então, cada ser é um conatos. É um conatos, cada ser aqui, claro, entendendo que esse ser, ele está falando desse ser no mundo, que é um modo de Deus, que é um modo da substância única, tá? Que é a substância que é a causa sui. Ela é a causa de si mesma, né? É a mesma coisa pensar a natureza entre os gregos, né? Ela é causa de si mesma. Então, esse conatos é apenas uma força. Nós existimos enquanto potência. Nós somos uma potência de vida. Uma vida, um ser digamos assim, que se estrutura como uma potência de existir. Então, é exatamente isso, é um impulso de vida. Então, o impulso pode ser maior ou menor. Esse ser que começa a se construir, vamos usar esse termo, não é um termo espinosista, mas vamos usar, esse ser que começa a se construir na história, no tempo, né? Esse ser que começa a estabelecer relações, é esse eu. No fundo, o Conatos pode ser traduzido por esse eu, mas é um eu que não tem nada a ver com o metafísico, o eu substancialista. É uma espécie de um eu que a posteriori. É porque não é exatamente isso. Eu estou tentando aproximar para você entender. Isso Mas é porque tem o conatos no Leibniz também, né? Então eu estou tentando entender isso aí. o conatos é pura força de existir. É cada ser. Cada ser é uma potência de vida. Cada ser é uma força de existir, é uma essência, digamos, é uma potência em ação contínua no mundo. Então, é o quê? É um ser que acompanha o devir, é um ser que está em devir, é um ser que já é devir, é um ser como potência, por isso que eu falei de uma elasticidade ou de uma dinâmica, não é algo substancial, pronto, é uma dinâmica, porque ele pode nascer mais frágil e fazer grandes encontros, bons encontros e fortalecer. Pode nascer muito forte, ser minado aí o campo de poder Foucaultiano. Todos nós somos minados e exatamente logo ao nascer é preciso enfraquecer para dominar. Escrevam isso, é uma frase que eu sempre falo. É preciso enfraquecer para dominar. Então, nós somos enfraquecidos para sermos dominados. Então, esse ser, mesmo que possa nascer forte, ele só vai se reencontrar a partir desses encontros que ele vai fazer, que são encontros, são belos e bons encontros, e encontros alegres, que podem, de fato, ir aumentando essa potência até a hora que ele passa a se governar. Até então, ele é apenas um joguete, uma espécie de joguete do mundo. Né? O mundo vai me formando e me dirigindo, né? E me levando. Uma massa de manobra, para usar um outro termo, né? Mais político. Né? Mas, enfim, vai falar de Foucault, o marxismo, o que seja. Então, a gente precisa tomar a vida nas mãos, isso que é verdade. Spinoza está falando isso. É que Foucault vai falar na estética da existência com essas palavras, a partir de Nietzsche, a partir dos gregos, mas Spinoza está dizendo isso. A nossa vida pertence a nós, para a gente buscar a conquista da liberdade, a gente precisa fazer bons encontros. Gente, eu vou parando, porque já são 9, quase 9h12. A gente Não, precisa, vamos lá. Eu obrigado, vou Regina, obrigado. Deixa eu só agradecer aqui. Obrigado aí por tirar essas dúvidas que eu tinha. tá. Nada. Eu vou só encerrar aqui, então, dizendo para vocês que essa potência de vida, então, isso a gente está falando de uma coisa dinâmica, que pode aumentar ou pode diminuir, então é preciso estar sempre atento aos encontros que faz. E como é que a gente mede isso? A gente mede pela nossa potência e nossa força de existir. A gente está com condições de transformar. Tudo bem que eu não vou transformar o mundo inteiro. Para isso eu preciso de mais força e mais, digamos assim, mais relações. Mas se eu não consigo alterar nem nada da minha vida, significa que eu estou sendo
ainda vítima dos meus maus encontros, né? Porque eu tenho que começar, para eu realmente estar fazendo bons encontros, eu tenho que começar a aumentar essa minha potência para começar a governar esses encontros. E governar esses encontros significa saber o que te fortalece, saber o que te alegra verdadeiramente, não o prazer passageiro. O prazer passageiro é muito bom, dá uma alegria imensa, mas muitos deles também, pelo excesso, matam, da mesma maneira. Ou seja, não é o prazer imediato, ele pode aumentar o seu conatos também, se você souber usá-lo, se você souber administrá-lo, digamos isso, se você souber governar isso, ele pode aumentar. Mas se você se tornar vítima dele, se você se tornar escravo dele, você já né? Você já está, digamos assim, condenado a uma escravidão. E essa escravidão significa que você é dominado por paixões que, ao invés de te fortalecer e te libertarem, vão, ao contrário, diminuir a tua força física e, aos poucos, também toda a tua força geral, porque isso é paralelo, e você, na verdade, está se matando e não realmente vivendo as paixões intensamente, como prega o próprio Nietzsche, né? Mas não significa que essas paixões devem te matar, né? Se ela tem que ser plena. Mas se elas te matam, você tá, na verdade, muito mais num caminho niilista do que num caminho afirmativo. Né? Porque, para Nietzsche, afirmar a vida significa ir até o fim com ela. Evidentemente que aí a gente conversa, Nietzsche é um pouquinho mais complexo, tá? Não dá para falar nesse momento. Então, eu vou terminar aqui, gente. Boa noite, bom final de semana para vocês. Excelente aula, professora. Muito obrigado, hein? Obrigada. Boa noite, professor. Muito Oi, obrigado. Nereu. Obrigada, Regina. Muito Obrigada. obrigado, Regina. Obrigado. Boa Obrigada, noite. pessoal. Excelente aula Boa mesmo. noite a todos. Boa Obrigado. noite, Tchau, tchau. Aline. Boa noite. Aline. Boa noite. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Boa noite.